Que bom que estamos nos encontrando mais uma vez. Desta feita, para falarmos acerca de alguns esclarecimentos sobre evangelismo infanto-juvenil. Falaremos sobre dois aspectos importantes: como e para que evangelizar. Todo salvo é um evangelista em potencial. Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e se torna participante das bênçãos celestiais, sente prazer em testemunhar do amor de Jesus. Há, no entanto, aqueles que são chamados para uma missão específica, como é o seu caso, que sente a unção divina para evangelizar crianças. Para isso, no entanto, é necessário um pouco mais de preparo, de conhecimento de métodos e técnicas e também de estratégias mais específicas no propósito de alcançar as crianças com maior facilidade e melhor desempenho na sua tarefa. Dentre as muitas parábolas registradas nos evangelhos, uma delas merece ser citada pelo fato de se relacionar com o assunto em apreço. Trata-se da parábola do semeador, que está registrada em Mateus 13:3. Ela descreve o árduo trabalho daquele que se propõe a ganhar almas para Jesus. Nem sempre os resultados são aqueles que desejamos. Por conta do nosso entusiasmo, queremos que todos se convertam rapidamente. Porém, é preciso compreender certos aspectos que envolvem o trabalho do evangelista. O evangelista é semelhante ao agricultor que sai para a semeadura. Semear, por exemplo, demanda coragem. Assim como o agricultor, que encontra sérias dificuldades no seu trabalho, você também, porque estará lutando contra um adversário forte, astuto e enganador. Você está invadindo suas fronteiras e minando seu campo de ação. Para ter êxito, você precisa ter coragem, ser revestido do poder e ter convicções firmes. Semear demanda perseverança. Quem se propõe a semear a palavra de Deus encontrará empecilhos à sua ação. Por isso, necessita ser paciente, persistente no que faz, aproveitando todas as oportunidades que aparecem e também criando outras tantas. Não se canse de falar várias vezes com a mesma criança, explicando-lhe com detalhes e repetindo o plano de salvação, até que ela entenda e aceite o seu convite. É também importante que você ore por ela, porque sem oração os resultados serão nulos. É o Espírito Santo quem toca no coração e faz a obra. Depois, então, deixe os resultados por conta do Espírito Santo. Semear demanda também cuidados especiais. Você está envolvido em uma tarefa especial. Assim como o agricultor cuida do terreno onde vai plantar a semente, e também ele seleciona a semente que vai ser plantada. Da mesma forma, você precisa selecionar os métodos e as técnicas a serem usadas para alcançar as crianças nas diversas faixas etárias. O cuidado com o uso do vocabulário próprio, a escolha dos cânticos, os incentivos, o despertar do interesse, a mensagem apropriada, a estratégia que vai ser aplicada, enfim, tudo deve ser preparado com cuidado, com antecedência e com dedicação. Depois que a criança aceita Jesus, deve-se seguir uma fase de acompanhamento, pois sabemos que ela é bombardeada com toda espécie de informações que, na maioria das vezes,
trazem influências perniciosas. Semear também demanda fé. Se de fato você crê que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, então não hesite, fale com ousadia, fale com convicção, contando com certeza com resultados positivos, porque certamente Deus honrará a sua fé. É a medida da sua fé que vai determinar a extensão do seu trabalho. Muita fé, ótimos resultados. Pouca fé, resultados precários. Agora vamos falar sobre estratégias. Em aulas anteriores, você já aprendeu acerca de quando evangelizar, isto é, aproveitando todas as oportunidades e criando situações novas e favoráveis à sua mensagem. Também já aprendeu onde evangelizar, por exemplo, nos lares, na escola bíblica dominical, na escola bíblica de férias, nos núcleos, nas praças, nos ônibus escolares, nos parques e até em festinhas infantis. Em vez de usar aqueles temas tão usados, não é? Você usa um tema bíblico, usa o plano da salvação, conta historinhas e leva as crianças a conhecerem Jesus como seu Salvador. Agora vamos apresentar uma técnica já bem conhecida. Ela facilitará a compreensão das crianças e facilitará o seu desenvolvimento quanto ao plano da salvação. Em aulas anteriores, nós já discorremos sobre métodos, sobre técnicas. Agora vamos falar numa técnica muito usada, que tem como base as cores para determinar os passos da salvação. Nós conhecemos o livro Sem Palavras. Esse livro é muito usado na evangelização das crianças, apesar de não ter letras nem figuras, mas as cores representam os passos da salvação. Outros livros têm também figuras alusivas, mas esse só tem cores. E é fácil explicar à criança o plano da salvação através desse método. Podemos também usar outros objetos baseados também nas cores. Por exemplo, as capinhas. Você confecciona as 5 capinhas que representam os passos da salvação. E chama as crianças que já são crentes, coloque as capinhas, uma em cada criança, e elas também decoram o versículo alusivo à cor, ao passo da salvação, e ajudam a professora na evangelização dos coleguinhas. Podemos também usar a luva. É fácil de confeccionar a luva com as cores, com os desenhos representativos e com os versículos bíblicos para facilitar. A professora usa a luva e vai explicando cada cor enquanto fala os passos da salvação. Mas quem não tem muito recurso pode ainda usar dedeiras. É fácil de confeccionar, pode ser de fazenda ou pode ser também de papel mesmo, né? Contanto que você tenha alguma coisa para motivar a sua mensagem acerca do plano da salvação. Vamos agora explicar como devem ser usadas as dedeiras. Vocês estão vendo aqui a minha mão? Olhem para aqui, para a minha mão. Eu vou mostrar umas dedeiras coloridas. Cada cor representa uma parte da história que eu vou contar para vocês.
Aqui está uma dedeira de cor amarela. Essa cor é bonita, não é mesmo? Amarelo ou dourado? O que lembra a vocês essa cor? Essa cor lembra riqueza. Então eu vou falar a vocês sobre o céu, que é um lugar muito rico e muito lindo. Antes de Jesus vir a este mundo, ele morava lá no céu. Ele desceu, veio à terra, nasceu, cresceu, para morrer na cruz por nossos pecados. Mas ele não ficou morto. Ele voltou para o céu e continua lá no céu, preparando lugar para nós. Em João 14, 2, 3 está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa bonita, não é mesmo? Mas vamos dizer alguma coisa sobre o céu. O que é que existe no céu? Deus está no céu. Jesus também mora lá no céu. Existem também muitos anjos lá no céu. O céu é um lugar lindo, lindo e muito rico. As ruas são de ouro. As portas são de pedras preciosas. Os portais são de pérolas. Existe também um rio com as águas clarinhas, límpidas. E existe ainda uma árvore muito frondosa. Esta árvore produz muitos frutos e frutos de várias qualidades. Eu falei do que existe no céu, coisas bonitas e coisas ricas. Agora eu vou falar do que não existe no céu. Lá no céu não existe remédio, porque não existe doença. Não há morte, nem caixão, nem sepultura, nem escuridão. Lá não precisa de lâmpada, nem de velas para iluminar, porque está sempre claro. Ninguém chora lá no céu, porque lá não existe doença, não existe dor nem tristeza. E é um lugar de fato muito bonito. Não existe assalto, não existe roubo, nada disso existe no céu. Mas existe uma coisa que impede que nós alcancemos o céu. É claro que todos querem ir ao céu. E o que será essa coisa que nos impede de ir ao céu? O que nos impede de ir ao céu é o pecado. O pecado é sujo, o pecado é feio. A Bíblia diz, em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então é o pecado que nos impede de ir ao céu. Há muito e muito tempo, quando Deus criou o primeiro casal na terra, Adão e Eva, Deus colocou aquele casal num lindo jardim. Ali era a casa deles. Mas tudo era bonito, tudo era limpo. Havia muitos animais, muitas flores, muitas frutas, todas as espécies de árvores. Mas o Pai Celestial havia feito uma recomendação a Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todas as frutas dessas árvores, menos aquela árvore ali que fica no meio. Aquela é a árvore da ciência do bem e do mal. Dela vocês não comerão. O tempo passou, 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 e um dia Eva foi tentada pelo diabo e sentiu vontade de comer aquele fruto. Ela não resistiu.
colheu um fruto, daquele fruto que Deus disse para eles não comerem, ela colheu um fruto, comeu e também deu a Adão. Quando Deus veio visitá-los à tardinha, como era de costume, eles estavam escondidos, envergonhados. Sabe por quê? Porque haviam desobedecido a Deus. Então, como castigo, foram expulsos do jardim, saíram daquele lugar bonito, não tiveram mais direito de morar ali. E dali em diante foram trabalhar para poder se sustentarem. Mas, mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia e demonstrou o seu amor. E prometeu que mandaria alguém para salvar aquele casal, e não só aquele casal, mas toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Mas Deus, na sua misericórdia e no seu infinito amor, prometeu mandar alguém para derrotar o diabo e livrar as pessoas do pecado. Porque depois de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus foi o presente que Deus enviou ao mundo. Agora vamos ver esta cor. Que cor bonita, não? Vermelho é uma cor muito bonita. Vamos ler o que está aqui escrito em 1 João 1, 6 e 7. Vamos ver. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentirosos somos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muitos e muitos anos se passaram depois que Deus fez a promessa a Adão. Ele prometeu enviar um Salvador ao mundo. Finalmente, numa certa noite, lá em Belém, num lugar muito distante daqui, uma multidão de anjos apareceu a uns pastores que estavam no campo. Eles estavam guardando seus rebanhos. E os anjos desceram cantando e anunciando o nascimento de Jesus. Os pastores ficaram muito admirados, ouviram aquela mensagem e saíram apressadamente e foram até o lugar onde os anjos haviam dito que Jesus havia nascido. E ali, num lugar muito simples, numa estrebaria, dentro de uma manjedoura, eles encontraram o menino Jesus. Jesus morava lá no céu, cercado de anjos e com muita glória, mas veio ao mundo por amor, de uma maneira muito simples, para ser o nosso Salvador. Jesus cresceu como os demais meninos da sua idade e da sua época. Tornou-se homem, mas ele nunca pecou. Esta foi a razão porque ele era o único que poderia ser o Salvador da humanidade. Ele não se contaminou com o pecado. E para nos demonstrar o seu grande amor, ele ensinou coisas lindas sobre o céu e sobre Deus. Fez muitos milagres. Curou cegos, paralíticos, surdos, mudos. Mas os homens maus e injustos, por inveja, o caluniaram e o levaram diante das autoridades. Ele foi julgado por crimes que nunca cometera. Sendo julgado, sendo condenado e em seguida pregado numa cruz onde ele morreu. Mas Jesus era justo, ele nunca praticou injustiça.
Tudo isso ele fez para nos livrar do pecado. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Derramou o seu sangue para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. Mas, sabem, queridas crianças, Jesus não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, isto é, ele reviveu. Pela sua ressurreição, sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. É assim que a Bíblia diz: Jesus morreu e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Agora vamos ver outra cor que simboliza outro passo da salvação. Que cor é esta? Isso mesmo, é a cor branca. Essa cor representa pureza, limpeza, não é isso? Isso aqui está representando um coração limpo. No Salmo 51, versículo 7, diz assim: purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós sabemos que a neve é bem branquinha, bem pura. E o nosso coração, depois de lavado pelo sangue de Jesus, o pecado foge, o pecado sai e ele se torna limpinho, limpinho como a neve. Deus preparou uma grande salvação para todas as pessoas. E isso inclui também vocês, queridas crianças. Falamos que Jesus sofreu, morreu na cruz e ressuscitou. Mas todo o sacrifício de Jesus será inútil, a não ser que você aceite Jesus como seu Salvador. Precisamos deixar que ele entre no nosso coração. Essa dedeira branca, como eu já falei, representa o coração puro daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Depois que a pessoa aceita Jesus como Salvador, que é lavado pelo seu sangue e se torna limpinho, então ele vai crescer e vai dar frutos, isto é, ele vai começar a falar do amor de Jesus para seus coleguinhas. Mas uma coisa interessante, como podemos ter certeza que somos purificados? Nós não podemos ver Jesus com esses olhos, mas podemos sim senti-lo no nosso coração, sentindo alegria, paz e não sentindo mais vontade de brigar com os coleguinhas. Passamos a amar até mesmo aqueles que nos ofendem e que nos aborrecem. Mas mesmo depois que aceitamos Jesus, que somos de Jesus, às vezes fazemos coisas desagradáveis a Ele, porque somos tentados pelo inimigo. Mas o que a Bíblia diz? 1 João 1,9, nós podemos ler o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vejam, mesmo que às vezes a gente pratique coisas desagradáveis a Deus, se nós pedirmos perdão e nos arrependermos, Ele nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Precisamos sim orar sempre, isto é, estar sempre conversando com Jesus para Ele nos abençoar. Agora voltando aqui a essa dedeira verde, o que é que significa a cor verde? A cor verde lembra o quê? Lembra coisas que nascem e crescem. Por exemplo, a grama, as plantinhas, as árvores, enfim, toda a vegetação. A cor verde indica que a planta está viva, indica que ela está crescendo e assim terá condições de produzir flores e frutos saborosos.
Você também, você está crescendo como essas plantinhas das quais eu falei. Mas agora, eu não estou falando do seu crescimento físico, do crescimento dos seus braços, das suas pernas, do seu tronco. Não, eu estou falando do crescimento espiritual. Esse crescimento é diferente. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele é comparado a um bebezinho. Sabe por quê? Porque a pessoa está iniciando uma nova maneira de viver. Ela agora está vivendo com Jesus e ela vai desenvolver outro tipo de vida. Para crescer espiritualmente, se tornar forte, isto é, ter como fugir das tentações, a pessoa precisa ir à igreja, ouvir os ensinos da palavra de Deus, ler a Bíblia, onde tem escrito sobre os céus, sobre Deus, aprender hinos e corinhos para cantar louvando ao Senhor Jesus e também aprender as bonitas histórias que falam da vida de Jesus e do amor do Pai Celestial. Uma coisa muito importante você deve saber: não podemos trabalhar para Jesus sem antes aceitá-lo no nosso coração como nosso Salvador. Primeiro, deixar que ele more em nosso coração. Depois, se tornar um soldadinho de Jesus. Neste momento, professor, isto é, depois de você explicar os 5 passos do plano de salvação, faça o convite às crianças que quiserem aceitar a Jesus como seu Salvador. E em seguida, convide-as para se aproximarem de você e faça uma simples oração, mas uma oração objetiva. A seguir, faça um rápido aconselhamento e, se for o caso, ofereça-lhe um cartão com o endereço da igreja. Mas este apelo deve ser com convicção, com fé, com coragem, para que as crianças entendam que elas precisam de Jesus. Você também poderá falar sobre o plano da salvação de outras formas, como, por exemplo, usando essa sanfona com os desenhos alusivos. Ou então, você também poderá usar os desenhos no quadro de pregas. É outra maneira de você demonstrar os passos da salvação. Aqui estão as figuras. Aqui estão as figuras representativas. O coração sujo, o coração limpo, depois de lavado pelo sangue de Jesus, o presente que Jesus nos concede, aprendemos através da sua palavra e nos tornamos soldadinhos de Jesus, trabalhando também, falando de Jesus aos amiguinhos. Para que evangelizar? Vamos explicar alguma coisa em primeiro lugar. Ao criar o homem, não era a propósito de Deus que o mesmo pecasse. Dotado, porém, com livre-arbítrio, o homem deixou levar-se pela tentação de Satanás e optou por desobedecer a Deus. Na sua onisciência, Deus sabia o que haveria de acontecer ao homem em consequência do seu pecado. E por seu amor e misericórdia, como já citamos, Deus traçou o plano redentivo para resgate da humanidade.
Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz também que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Entendemos, pois, que o motivo primordial do evangelismo é ganhar as almas para Jesus. Isto significa dar continuidade ao plano divino de resgatar as pessoas do seu estado pecaminoso e ensinar-lhes o caminho da salvação e da reconciliação com Deus. Para isso, Jesus veio ao mundo, para resgatar a humanidade dos seus pecados. A pregação do Evangelho não se restringe apenas a um grupo de pessoas privilegiadas. É abrangente, porquanto a ordem de Jesus é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15. E aí estão incluídas também as crianças. As crianças devem fazer parte do ide de Jesus. Jesus sempre demonstrou um carinho muito especial aos pequenininhos. Certamente porque Jesus sabia que as crianças são presas fáceis de Satanás. É fato que as crianças são sempre muito receptivas. Elas aprendem com facilidade e são também influenciadas com rapidez. Elas são muito curiosas e interessadas em aprender tudo o que lhe é ensinado, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Desta forma, tornam-se um campo fértil para o inimigo plantar a semente do mal, tornando-as descrentes em Deus. Alguém disse certa vez: toda criança tem dentro de si um espaço vazio que precisa ser preenchido com a presença de Deus para que ela possa se tornar um adulto saudável e capaz de exercer de maneira plena e eficaz o seu papel na sociedade em que vive. Nisto, entende-se que ela carece de muita atenção dos adultos, principalmente por parte daqueles